Olá, Hernani Fornari, mais uma vez com vocês para mais um papo. Hoje sobre os livros. Eu queria falar um pouquinho sobre os livros que nós escrevemos sobre a terapia do alinhamento energético. Ainda são os dois únicos livros escritos em língua portuguesa sobre essa terapia. Não foram os primeiros livros lançados no mundo. O primeiro livro lançado no mundo sobre alinhamento energético foi em alemão, escrito pela terapeuta alemã Claudia Kerr. Então vou falar um pouquinho sobre a história desses livros, que ainda são a referência sobre esse trabalho, que foi desenvolvido e criado e canalizado pelo sensitivo fluminense, o xamã Luiz Delgado Nascimento, que era agrônomo e farmacêutico, morava em Curitiba, e em 2002 ele desencarnou e passou o bastão, deixou como referências nesse trabalho a Mônica Oliveira, que mora no Rio de Janeiro e fundou o Núcleo Fogo Sagrado, e seu ex-cunhado, Carlos Henrique Alves Correia, que foi morar em São Paulo e desenvolveu o Centro Ouro Verde. A Mônica Oliveira reformatou essa terapia que foi desenvolvida pelo xamã e deu o nome de Fogo Sagrado. E o Carlos Henrique desenvolveu uma forma de se trabalhar sozinho, porque o trabalho originalmente é feito com dois terapeutas. O Carlos Henrique também, vamos dizer assim, especializou o trabalho no mundo corporativo, desenvolveu esse trabalho para empresas, desenvolveu muita pesquisa em relação a esse trabalho, e tanto a Mônica Oliveira como o Carlos Henrique abriram esse trabalho pelo mundo e tem um trabalho na Europa bastante consistente. E todo trabalho, toda terapia, quando é canalizada, quando é desenvolvida e precisa se enraizar aqui no plano físico, ela precisa cumprir alguns requisitos, Desde os requisitos mais materiais, como criar uma pessoa jurídica, legalizar o nome no INPI, constituir uma sede, protocolar, formatar essa história toda, lidar com funcionários, lidar com leis, com impostos, com contador, advogado. Então, esse, em geral, acaba sendo, vamos chamar assim, o ônus, de todas as pessoas que têm a precedência no trabalho, que são a referência, como de fato acabou acontecendo com a Mônica Oliveira, que desenvolveu, que estruturou essa escola. Só que o trabalho, para se enraizar no plano material, também precisa cumprir alguns outros requisitos, como, por exemplo, produzir material escrito, como se alicerçar em cima de um olhar filosófico, ter um norte filosófico, um ponto de vista. Então, o que a Mônica fez, quando ela recebeu o bastão do Aloysio, foi aperfeiçoar o trabalho, trazer o trabalho para um viés terapêutico, formatar, enraizar uma metodologia, uma teoria, uma técnica do trabalho. Aí, a dimensão de luz, que pilota esse trabalho do segundo andar, me atraiu, eu fui convidado nesse trabalho para cumprir duas funções. Uma para trazer esse viés filosófico do trabalho. Fui eu que trouxe o conhecimento oriental, o xamanismo, que trouxe essa ideia de que esse trabalho poderia ser um caldeirão de encontro dessas sabedorias antigas e modernas. Até o jargão que eu criei hoje é usado abundantemente por todos os terapeutas formados em diversos websites, que o alinhamento energético é o encontro do conhecimento oriental com o xamanismo, com a física quântica, com a psicologia transpessoal. Então é importante que todo trabalho tenha um arcabouço filosófico, além da técnica, da teoria e da metodologia. E eu fui convidado também, pela dimensão de luz que dá suporte ao trabalho, para produzir material escrito. E são esses dois livros que eu vim aqui falar. O primeiro livro foi o Fogo Sagrado, e foi muito interessante porque ele foi o meu 9º livro. Eu já tinha escrito 8 livros em outras áreas, na área de ecologia, de agricultura orgânica, de espiritualidade oriental. Eu escrevi esse livro e resolvi aplicar uma outra estratégia, para conseguir editoras para publicarem o trabalho. Eu comecei a jogar garrafas no mar, a pegar os originais e mandar pelo correio.
Eu não fui em nenhuma editora pessoalmente, fiquei mandando originais pelo correio, mandei 11 originais e nada aconteceu durante mais ou menos uns 2 anos. Algumas editoras declinaram, outras não responderam, outras devolveram os originais e assim foi. Um belo dia eu descubro numa livraria uma reedição de um livro que eu sou muito apaixonado, que é o Resgate da Alma, da terapeuta xamânica americana Sandra Ingerman, que foi reeditado pela editora Vida e Consciência, da família Gasparetto, com um trabalho gráfico, um design assim primoroso do Luiz Antônio Gasparetto, aquele médium psicólogo. E a Gabriela, minha companheira, minha esposa, minha parceira, ficou buzinando no meu ouvido. Manda para a Vida e Consciência, manda para a Vida e Consciência, eles estão abertos para o xamanismo, manda para eles. Eu fiquei um pouco resistente, eu pensava, poxa, mandei para 11 editoras, de repente não está aberto, não é o caso mandar, a energia não está aberta para isso e tal. E para ela parar de buzinar no meu ouvido, eu acabei mandando. E um tempo depois, eu recebi um inusitado telegrama, né? Eu nem sabia que se usava mais esse veículo, um telegrama da editora querendo fazer contato, porque tinha se interessado. Eu fiz contato, um tempo depois eu recebo uma carta com alguns livros do Marcelo César, que na época era chefe do conselho editorial dessa editora, que se tornou depois uma pessoa muito querida, hoje eu chamo ele humoradamente de padrinho do livro, e o livro foi para a editora ser editado, e aconteceu um fato muito inusitado, porque eles me mandaram os originais com a revisão para eu dar o ok, mas não me mandaram a capa. Não sei se eles esqueceram, eu também me esqueci. Quando eu recebo o livro pronto, eu tenho a surpresa do livro ter vindo com um outro nome. O nome do livro não era Fogo Sagrado. O nome do livro era Alinhamento Energético, uma terapia quântica para o 3º milênio. Esse era o nome do livro, que o Gasparetto, que também é um super sensitivo, por alguma razão, resolveu mudar o nome do livro. Por alguma razão comercial ou alguma razão energética, não sei. E o livro acabou se chamando Fogo Sagrado, que é esse livro, que é o primeiro livro que foi lançado. Esse livro tem uma característica, eu me coloquei numa posição muito distanciada, né, quase de jornalista. Eu conto um pouco a história do Aloysio, conto um pouco a história da Mônica, conto todo o aspecto teórico, técnico, metodológico do trabalho. Na segunda parte do livro eu entro um pouco nessa questão do embasamento filosófico, ideológico, psicológico do trabalho. Quando nós fomos ir para a noite de autógrafos desse livro lá em São Paulo, na editora, na verdade uma tarde de autógrafos no espaço da editora, nesse dia eu fui conhecer pessoalmente o Marcelo César, que acabou me contando os bastidores desse livro que eu não sabia. Né? As editoras recebem uma quantidade enorme de originais, né? E nem sempre conseguem ler esses originais todos. Ele contou que estava passando pela sala, viu uma pilha de originais, o meu estava por cima, e o nome chamou a atenção. E ele pegou esses originais e ele contou para mim que sentou e leu o livro inteiro. Ele não conseguiu parar, sentiu uma energia fantástica no livro e deu pessoalmente na mão do Luiz Antônio Gasparetto, dizendo, olha, esse livro aqui tem que editar, tem que publicar. E nesse mesmo dia que eu conheci, que ele me contou essa história, ele vem num determinado momento e me pergunta, vem cá, você não quer escrever um outro livro sobre esse assunto? E eu falei, Marcelo, eu estou até pensando em escrever um outro livro, mas como um desdobramento da segunda parte do Fogo Sagrado, né, que é falar mais, desenvolver mais esse aspecto filosófico, né, falar desse conhecimento sistêmico, holístico, transpessoal, né, o aspecto filosófico, psicológico, falar um pouco mais desse cruzamento de Oriente com xamanismo, física quântica, essa coisa toda. Ele fala, não, eu estou me referindo a fazer um livro sobre essa temática, sobre alinhamento energético, mas agora sobre o teu ponto de vista, com a tua experiência, com casos de consultório, com depoimentos de clientes e alunos. Eu olhei e falei, bom, você publica? Ele falou, publico. E foi o que a gente foi fazer. Né? Eu convidei a minha esposa, a minha parceira, a Gabriela, para fazer junto comigo. Então esse livro é um livro todo centrado na nossa experiência, que é o segundo livro, foi esse que saiu esse ano. E
a gente conta um pouco da nossa história, né? Da mesma forma que eu contei a história do Aloysio e da Mônica no primeiro livro. Nesse livro, como é referenciado na nossa experiência, eu conto um pouco da minha história, a Gabriela conta um pouco da história dela, a gente traz um pouco da história do trabalho, né? Desenvolve um pouco mais, né? da metodologia, da teoria, da técnica do trabalho, obviamente. A gente conta muitas histórias de consultório, eu conto histórias que aconteceram comigo e com Gabriela, eu conto histórias que aconteceram comigo e com Mônica, porque eu trabalhei 5 anos com ela, e a gente traz também muitos depoimentos de clientes e de alunos na parte final do livro. Então é isso, esse convite, né, para vocês mergulharem nessa terapia maravilhosa. Já tem 12 anos que eu estou envolvido, a minha vida foi totalmente transformada por essa terapia. Eu trabalhei muito na Europa, trabalho muito no Brasil, já fiz milhares de atendimentos, eu tenho uma quilometragem de consultório muito grande, já formei centenas de terapeutas. Então fica esse convite, né? Vai estar aí na tela o site da editora para vocês poderem comprar o livro lá diretamente, se não acharem nas grandes livrarias, e o nosso site, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho. No site também tem vários vídeos, nós temos agora um canal no YouTube, que vai também o endereço aí na tela, e a nossa música, a gente também tem um trabalho de produção musical, eu já tenho 5 CDs, estamos preparando um CD novo agora, e os nossos contatos, para vocês entrarem em contato com a gente se quiserem. Tá ok? Tenham um bom fim de semana, tenham uma boa vida, um abraço, namastê.